Já repararam que estamos na presença de mais um episódio do podcast Seinfeld? Eu chamo-me Roberto Gamito. Nem é preciso mencionar o nome esquecível, não vai ficar em lado nenhum, a não ser que eu seja procurado pela polícia e a minha vida seja um western. Uma forma de nos tornarmos eternos enquanto não levamos com uma bala nos cornos, mas esquecendo isso, porque a vida não é a sépia, nem nós pomos chapéus de cowboy enquanto vamos à padaria. O que interessa é que estamos no Seinfeld e eu não sou o próprio, feliz ou infelizmente, dependendo das escolas de interpretação. Mas uma coisa é certa, não tenho o dinheiro que ele tem, eu não tenho os carros que ele tem, eu não padeço do amor pelos carros que ele tem, não tenho um hangar cheio de carros novos, velhos, antigos, possivelmente todos caros, e pago a pessoas para passar com o paninho para que esteja sempre tudo impecável, para que o patrão goste de estourar as suas horas a ir de um sítio A para o sítio B, a ostentar o bólito. Não sou nada disto. Não possuo uma farta cabeleira que podia ser interpretada como uma peruca. Um cabelo opulento com o qual ele se faz passear na série. E hoje, embora detentor de opulenta pilosidade, uma coisa mais humilde. Mas não estamos aqui para denegrir ou descrever empaticamente aquela farta gadelha. Não é isso. Inspirou muita gente. Se recuarmos no tempo, percebemos que era um penteado que se usava muito. Uma expressão que eu adoro. Naquela altura usava-se muito, tipo o fascismo e o nazismo e coisas do género. Mas esquecendo essa à parte, adentremos no segundo episódio da série Seinfeld, da primeira temporada, e a cena inicial parece uma cena que produziu muitos filhos. Teve uma prole imensa e continua a ter. Filhos, netos, bisnetos e por aí vai. Que é a cena típica de supermercado. Ele está a fazer stand-up e descreve essa cena. A ideia de que estamos num supermercado e damos com uma coisa que é inesperada e descrevemos isto em tom de comédia, esta premissa ou variação desta premissa está presente em quase todas as obras de quase todos os comediantes desde então. Não arrisco dizer que o Seinfeld foi o pioneiro nisto, mas pelo menos formatou uma espécie de atmosfera que permitiu isto. Uma época, sobretudo nos Estados Unidos, e depois importámos essa ideia em Portugal. Para grande parte da população era uma população que vivia na escassez. Esta premissa, em certas décadas em Portugal, em certas coordenadas, isto era exótico. Estava no supermercado a ter umas ideias sobre determinadas coisas. É algo quase exótico. Também nos identificamos com o exótico, aquilo que está fora do nosso mundo estrito. Não é para aí que eu quero ir. Eu quero é pegar nesta premissa e a forma como foi usada, deturpada, corrigida, envernizada até aos dias de hoje, a sua vida longa. Não me parece que tenha parado aí. Eu até posso dar aqui uma achega, pensar nisto, lançar-me biograficamente nesta premissa. No passado domingo, bati bolas comigo próprio em torno de uma ideia que é devedora desta. Estava na aula das verduras do Intermarché quando olho para o preço, aliás, super preço do pepino. O que é que aconteceu? O super preço era mesmo um super preço, tendo em conta aquilo que eu tinha na mente. Sou um tipo que não memorizou os altos e baixos das flutuações do preço de determinadas coisas, à exceção do pepino. Eu sei bem as oscilações do pepino. Em tempos recuados, já teci a tese segundo a qual há uma máfia do pepino. Há poucas coisas cujo preço oscila tanto. Numa semana custa 1 euro e na semana seguinte 3 euros. O que é que aconteceu no tempo em que foi colhido para que o agricultor, aqui é este preço, uma semana depois é 3 vezes mais? Houve um fenómeno meteorológico que atacasse, ou pelo contrário, beneficiasse o florescimento do pepino. Isto eram as condições ideais. Evidente, é um intermediário que anda a jogar com isto. Uma leitura que não sei se já foi usada em stand-up é a lógica dos combustíveis aplicada a tudo. Neste caso específico, aplicado ao pepino. Devia ter acesso a um canal noticioso que, aos domingos, me diria: esta semana desce 50 cêntimos o preço do pepino. Esta semana, não vale a pena comprar pepino que subia para os 3 euros e tal. Eu recordo, antes da pandemia, o pepino não chegava a 1 euro. Era uma coisa 50, 60, uma coisa bué da barata. E eu gosto de bué de pepino.
E nem pensem nessas coisas. Como já sou cínico, mesmo cínico em relação ao pino, coisa que eu tanto gosto, isto para estar a este preço, há aqui marosca. Será que este pino é um pino? Será que não é outro vegetal qualquer? Imitação, como há aquela do linguado e depois o peixe que parece com o linguado, com a lula e com aquilo que parece a lula. Há sempre uma espécie de imitação. Parece que a contrafação chegou a todo ao lado. Não é só na terra, é no mar e no ar, em todo ao lado, nos interstícios. Há sempre uma cópia. Por via das dúvidas comprei, porque é uma oportunidade imperdível comprar um pino a €1 e picos, tendo em conta os preços que eu tenho na cabeça. Não aplico isto a mais nada. Eu não sei o preço dos tomates. Sei o preço dos tomates quando vejo o preço dos tomates. Eu não memorizo as flutuações do preço dos tomates. Sei que, por norma, está tudo mais caro. Nós, adotando esse lugar comum, acertamos sempre. Aquilo que podia utilizar para um princípio de um beat stand-up é a aplicação do critério da flutuação dos preços a tudo. E como isso, por vezes, até ocorre durante a semana. E nos Estados Unidos já foram mais longe. O artigo pode flutuar, tendo em conta a oferta e a procura daquele artigo. Sabendo que naquela hora há muita procura daquele artigo, vai por aí acima. Ou a escassez daquele artigo, ou querem livrar-se daquele artigo, então baixam o preço. Parece-me que estamos na espetacularização da subida e da descida de preço. Há esta flutuação diária dentro do próprio dia em certos estabelecimentos norte-americanos, mas isso pode, eu não sei como é que é as gasolineiras norte-americanas, não sei se aplicam este comprar à tarde, de manhã ou à noite o preço varia, não sei, às tantas pode já acontecer. Estou a imaginar, se isto acontece, um gajo para o carro perto da gasolineira e olha para aqueles preços. Bom, tudo se transformou num jogo, é a espetacularização do preço do gasóleo ou da gasolina. Pá, desceu 20, vou arriscar um bocado mais, vou esperar um bocado mais. Foda-se, subiu 60. Caralho, me foda. Telefonam para o patrão, é pá, eu vou pedir uns dias de férias. E depois já desce €1 e foda-se agora, caralho. Mas quando ele está a pôr a mangueira, naquele momento sobe outra vez e foda-se, pá. Não há aqui justiça nenhuma. Esta flutuação vertiginosa revela muito do mundo. Partimos do pino, o preço do pino na flutuação, e nós às tantas estamos a pensar num mundo tornado mercado de ações. Só falta estarmos aos gritos no hipermercado. Agora, tudo pinos. Leva os pinos todos, caralho. Assambarcamos pinos e especulamos o pino, magnata do pino. Bem, agora posso vender o pino ao preço que eu quero, comprei a €1, já está a €4, se eu vender a 3, parece o tipo com uns bilhetes à porta de um festival. Eu comprei 50 bilhetes por estar a contar com os amigos e dei-me conta. Mas eu sou um ermita. E agora ando a vender bilhetes a baixo preço. Nesse caso anda a perder dinheiro. Ou a tentar recuperar algum. Pegando no comezinho, explicamos uma realidade maior. Esta premissa há de sempre dar novas visões. A cama geral já foi usada milhares de vezes. Entrar no supermercado, cena de olhar para um objeto e ver a estranheza do objeto, que pode estar à superfície, sei lá, shampoos. Quantos bits há sobre shampoos? Carradas. Podemos ir por aí fora, não é? Os preços também podemos ir por aí fora. A cena do engano, que nunca é bem aquilo que dizem. Os certificados que acompanham quase todos os produtos. Não é para criar aqui uma tese à volta do supermercado, é pensar no Seinfeld como uma espécie de parente afastado deste tipo de premissa que ainda hoje é válida. Pelo facto de ter uma prole gigante, é cada vez mais difícil seguir esta dança sem repetir toda a coreografia. É preciso ali uns passos de autor. De seguida falou pagar em cheque. O pagar em cheque, se calhar para as gerações mais novas, já é entendido como um anacronismo. Aquela ideia do pagar em cheque parece-me um arcaísmo, aquilo que ele está a dizer. Se calhar dou aqui uma pincelada, porque me parece o tipo de abordagem que exemplifica aqui um fenómeno. Aquilo que ele está a dizer do cheque facilmente se metamorfoseou em vários bits, trocando o cheque por parentes mais novos, marcadores de cada época. O Tinder é um exemplo notável no que diz respeito a este fenómeno. Muitos dos bits em torno do Tinder não são sobre o Tinder, são sobre encontros, e esses bits já foram feitos. Só que tem a película do Tinder. Podemos analisar o Tinder enquanto fenómeno diferente. Tinder enquanto Tinder. O que é isto? O que é que mudou de um encontro? E nesse aspecto é mais raro. Aquilo que ele disse em relação ao cheque pode ser dito em relação ao dinheiro, como pode ser dito até a Bitcoin. Ou seja, nós temos uma relação de servidão em relação ao dinheiro, levar-nos-ia longe. Parece-me que é o tipo de ideia que é facilmente replicável trocando o cheque por outra coisa. Talvez se infiltre uma ideia equívoca que é como é de evolui, quando de facto a fraseologia, a ideia já está lá desde o início, o que muda é uma espécie de rebranding, não é? O cheque deixou de ser entendível enquanto tal, vamos adaptar para o termo mais reconhecível daquela época. Mas o raciocínio propriamente dito não mudou. Parece-me que este é um engano e aqui aproxima-se mais de uma imitação. Se
ao mudar o nome, não aplica o olhar para tentar descobrir o que diferente há nessa nova manifestação em relação ao cheque, até pode fazer uma relação entre uma coisa e outra. Se bem que em stand-up padece sempre deste calcanhar daqueles, a contextualização pode diminuir a tensão verbal. E nesse aspecto, talvez a série aí consiga fazê-lo. Basta mostrar umas imagens, se quisesse. Eu estou a pensar num Seinfeld, uma versão de Seinfeld que fosse nos dias de hoje e fizesse este tocato lá entre o passado e as manifestações mais contemporâneas. Determinado fenómeno. Com imagens é tudo muito mais fácil. Verbalizar tintim por tintim, esquecendo o RG, o seu autor, difícil. É difícil, é desaconselhado, embora o consiga fazer, pode eventualmente explicitar o fenómeno, mas do plano cómico vai-se perder. Neste episódio é a primeira aparição da personagem feminina. Mais uma vez, parece-me que estes primeiros episódios são ensaios. Nós estamos numa posição pouco privilegiada para analisar a seriedade destes enquadramentos cómicos e perceber o que de original há neles. Entre nós e a série Seinfeld ocorreram uns anos, não sei se estão a par. Teríamos de ser historiadores muito sérios para tentar apodar determinado bit, sobretudo estes relativos ao supermercado, principalmente em relação às relações. Estamos numa posição ingrata para dizer seja o que for no tocante à originalidade. Parece-me um fenómeno semelhante ao filme Sétimo Selo, quando aparece pela primeira vez a morte em forma humana, antropomórfica, se quiserem. Aquilo, na altura, foi um choque, na medida em que foi uma novidade, mas de lá para cá, o que não faltam são mortes mais ou menos humanas. Coisas aparentadas a humanas. Ou seja, de lá para cá, se nós não conhecermos a trajetória, o gajo de hoje que olhou para o filme do Bergman já se cruzou com várias manifestações daquilo. Ao olhar para a morte a jogar xadrez com o cavaleiro, não verá o que de original há naquilo. Ou pelo menos, mesmo que saiba, está sempre agrilhoado à ideia que isto já não é novo porque eu vi. Aquilo que nós podemos fazer é uma espécie de espírito histórico e perceber que aquilo com o qual nós nos cruzamos é devedor daquele episódio lá para trás. A respeito das piadas e dos bits de relacionamento. Será que podemos falar de relacionamentos? Parece-me um termo curto se olharmos para a Lisístrata de Aristófanes, a greve das mulheres, a greve de sexo. O subtexto é as relações, só que levar a relação é politizar as relações. E o protofeminismo, mas facilmente também, se quiséssemos encontrar aqui uma relação, levávamos aquilo a anacronismo. Pôr à força ideias que na altura não estavam pensadas enquanto tal. Não quero fazer esta ligação, não quero ir por aí. Dentro deste tema, o tema é só o guarda-chuva, debaixo do qual, um guarda-chuva de dimensões incertas, ninguém pode dizer onde é que começa e acaba o tema, há sempre novos bairros debaixo desse guarda-chuva por explorar, podem ou não ter que ver com os bairros conhecidos, mas há sempre novos metros quadrados por explorar. Nós estamos a falar de relacionamentos, mas não estamos a falar de relacionamentos no sentido em que são mais precipitadamente entendíveis. Tal como o supermercado, nem que seja quantos artigos há no supermercado. A nível de inventário, dá para fazer pelo menos um bit, dá para fazer um sem número de bits por cada objeto. Cada objeto tem a sua particularidade. Vocês podem cruzar objetos, podem aplicar a visão do marketing ou um anti-marketing, a comédia sobre isso, a questão de andar sempre tudo a mudar, trazer visões de fora para aquilo, o que é que aquilo representa, aquilo é um labirinto moderno, onde é que está o Minotauro, nada está terminado. Depende sempre da visão com que nós entramos em determinado tema. Neste particular, uma conversa com a personagem feminina, a Elaine, que esboça algo que me parece que é anterior à comédia. Eu lembro-me de ser pequeno e ouvir isto, não num tom cómico, mas como uma boca. Há um erro de paralaxe crónico, uma interpretação errónea crónica em relação ao discurso das mulheres. Mais tarde, mais maduros, percebemos que isso é aplicável a todos os discursos. O discurso não tem sexo, não tem género, nós estamos condenados a errar a interpretação. E, utilizando a frase de Nietzsche, não há factos. Apenas interpretações. É um engano perpétuo. Aqui o que nós podemos fazer é ir no sentido de afinar, particularizando. Dentro disto tudo, o exemplo mais flagrante, aquilo que tem mais história, e até história negativa, como diz a Federici no livro Caliban, quando começa a pegar nas bruxas, mas não quero densificar isto em demasia. Esta ideia de ouvir mal uma mulher
que é o que acontece logo nessa primeira cena do bate-boca entre o Seinfeld e a Elaine, representa algo que nós já vivenciamos. Com mulheres, evidentemente, mas se calhar estamos condicionados com homens. Eu dou-me conta todos os dias. Eu acho que a nossa vida é um engano perpétuo, na medida em que Pascal também me dizia, é impossível compreender o outro em certa medida. Temos de fazer umas tréguas e temos de partir do princípio que, apesar do mal-entendido, conseguimos prosseguir em direção a qualquer coisa. Num plano mais comezinho, ouvir mal uma mulher e basta uma frase e pode desembocar numa discussão. Psicologicamente falando, após Dostoiévski nada mais foi o mesmo. Os irmãos Karamazov e o Crime e Castigo, nós temos mais a camada do psicológico. Não me parece que seja isto, ou se é pela rama. No entanto, este lado está a começar a ser explorado no stand-up. Ainda não fomos ao fundo, longe disso. Não há piscinas russas na stand-up neste momento no que toca a pensar a psicologia. Quando há, é uma psicologia de si próprio. É quase a biografia, digamos, crítica de si próprio ou do seu umbigo. Está no início e nem sei até que ponto é que se consegue espraiar. Quais serão os próximos desenvolvimentos. Estamos aqui no campo do tocato lá, estamos aqui no cotidiano e lançar um olhar semicrítico numa relação. Ouvimos mal uma mulher, entendemos-la mal, isso é logo percepcionado pela mulher e desemboca numa discussão. Tornando isto psicológico, nós diríamos o erro não está ali, aquilo foi a gota final que fez transbordar o copo, utilizando uma metáfora gasta. E também já muito batido, damos-nos conta, melhor ou pior, dependendo das relações, dependendo da esfera da relação, se é laboral e etc. E depois também o discurso se adapta a cada esfera, mas estamos a pensar aqui numa conversa, numa relação de amizade, sendo que mais tarde descobrimos que houve uma relação amorosa que serve de backstory, este de desenrolar, porque o Seinfeld mais à frente descobre alguém com quem se quer aproximar. É espicaçado por outra mulher e isso depois está em contraste e é também motivo de alguns desentendidos. Relações que realmente nunca acabam e aquilo que ficou por dizer perturba aquilo que é dito com a pessoa que entra em cena na nossa vida. Ainda no interpretar mal a mulher, mas neste caso é ouvir mal a mulher, que é outra forma de interpretação, basta uma frase, a mulher percepciona, e ela nisso é espetacular, por norma a mulher é muito mais fina na percepção destas minudências, tem um historial de escuta muito maior que o homem, se bem que, bom, não me quero alongar, isso aí entraríamos no livro da crise da narração do Byung-Chul Han, e não temos a Catarina Furtado para nos ajudar, aos gritos, quem é que precisa de um tradutor, quem é que não fala alemão, e todos levantamos a mão e rima, então é verdade. Um engano, por vezes, em certas relações, pode desembocar numa discussão durante horas. Quem é que consegue viver com esta pressão? Como ele acho que diz. Nós estamos cientes, porque temos um historial. O engano abre o livro da possibilidade de uma discussão alargada e aquela discussão, às tantas, é a discussão que nasceu daquele engano, mas a discussão, são todas as discussões que ficaram por discutir e vem tudo. Muitas vezes subrepticiamente, outras vezes cancaradamente, dependendo da relação e da empatia, e palavra tão gasta, que temos com o outro. É uma comédia de enganos, é comédia de linguagem. No último patamar disto, damos-nos conta que não há forma de fugir a isso. Nós estamos sempre a lutar porque mesmo grandes artífices da língua têm em conta que a língua ajuda-nos, é o melhor que temos, mas também nos engana. E é por isso que é sempre uma luta contra a linguagem, tentar dizer seja o que for. E daí que eu seja contra aquelas ideias dos humoristas, podcasters atuais que estão sempre a justificar, encaminhar, tentar extirpar o possível lado negativo como se fosse possível eles dominarem todas as interpretações. É um paternalismo atroz. Aqui se vê também a falta de cinismo, ou pelo menos este cinismo do ano 2026, numa comédia, não digo que não haja cinismo, também estamos nos primeiros episódios, não sofre desta sobreinterpretação doentia. Não é uma sobreinterpretação, como diz o psicanalista Adam Smith, se a memória não me falha, que seja frutífera, que desemboque num melhor entendimento mais denso sobre determinada coisa. Um entretém que arranjamos para nós próprios para fugirmos à própria coisa. Disse que não ia falar psicologicamente ou psicanaliticamente desta ideia, que é uma simples ideia, um gajo no carro depois do encontro e estão ali, e depois há um engano e eu recuperei essa cena para algumas coisas que vejo ou da minha vida e qualquer engano motiva discussões e nós hoje diríamos discussão, mas não é uma discussão, não gosto dessa palavra. Isso talvez desse um tema de conversa noutro certame. Nós andamos a fugir mesmo às palavras que têm historial em dizer seja o que for. Preferimos palavras aguadas, mas avançando. Dá-se conta que se calhar gostaria de voltar a encontrar aquela mulher, mas não tem como. E graças ao facto de ter memorizado o sítio onde ela trabalha,
Muito engraçado essa situação na mesa onde está a amiga Elaine e a potencial parceira de cama. E a potencial parceira de cama nos próximos dias, também uma caricatura do homem, quando lhe interessa decora tudo, quando não lhe interessa, quando a ligação da fornicação foi interrompida entre homem e mulher, traça a caricatura do homem, digas o que disseres não me interessa, agora desta aqui que eu eventualmente vou papar, vou decorar tudo, até um carrossel de nomes que define o sítio onde tu trabalhas. Sim, em parte, mas é uma caricatura, graças ao facto de ter decorado o sítio onde ela trabalha, diz isso ao pai e à mãe que estão a viver lá em casa durante uns dias porque há um casamento, e em vez de abordar a coisa de frente, prefere, em vez de abordar o touro pelos cornos, fingir uma situação, arquitetar um encontro em vez de assumir. Em vez de cortar a direito e falar com a Elaine, que conhece aquela moça, então esquivamos-nos, andamos à volta. Isto parece-me que não envelheceu. Até acho que há novas formas de fugir àquilo que devia ser feito. E talvez até aquilo que nos está a acontecer agora com o ChatGPT e variantes, o pessoal ainda não se deu conta, está a tentar simular tudo antes de acontecer. O pessoal que dizia há meses que o gajo do Rehearsal é um meio psicopata, a forma como ele analisa, mas o pessoal está a tentar fazer o mesmo com menos meios, com menos orçamento. A situação concreta parece que já não conseguimos viver a vida de improviso. Temos de a simular vezes sem conta. E eu estou a ficar sem voz, tenho mesmo de terminar o episódio. Há uma troca de deixas que eu gostei muito, apontei aqui. Encontra-se com ela finalmente e ele diz: sais com homens imaturos, e ela quase exclusivamente. Isto é uma troca, isto tem humor e sobrevive. Isto, na altura, agora ou daqui a 20 anos, isto sobrevive. Voltando atrás no fingimento, no arquitetar uma possibilidade de encontro, isto está cada vez mais densificado, mais labiríntico. Assumir as nossas intenções é esquemas. Ninguém quer ficar magoado e fazemos um número circense. Simulamos aquela ideia de há pouco de nós somos uma espécie de Nathan Fielder, acho que é assim que se diz o nome do gajo, em diminuendo, com baixo orçamento. Precisa ser escrutinada, mas não será aqui. Na parte final é dar-se conta que podia ter pedido ajuda à Elaine. Também se dá conta que do outro lado também ficou coisas por resolver. Ou seja, é um ponto em aberto que pode dar em episódios à frente um retorno, tendo em conta o episódio em si, a nossa fragilidade de entender aquilo que podia ser feito logo. Nós adiamos, fazemos da nossa vida uma espécie de guichê burocrático, perdoe-me a redundância, como se houvesse guichês para desburocratizar. Espera aí que eu vou agilizar a sua vida, mas tem de esperar até ao final da vida. Ok. O pós-namoro parece-me que, embora já tenha sido feito em stand-up, não é um tema tão repisado, porque há vários entendimentos, sobretudo agora com as novas perspectivas. Como é que fica a relação? Como é que fica aquilo que acabou? Por norma, afastamos-nos, mental e às vezes fisicamente e espacialmente. Fisicamente, por norma, é isto que acontece. A não ser que haja a necessidade de ir lá picar o ponto de volta e meia, deixa lá ver se ainda gosto. Há pessoas que o fazem, não condeno, porque nós andamos aqui é para espatifar o coração. E ele fecha com esta ideia agradável, 2 ex-namorados, mas acho que é aplicável a 2 pessoas numa relação longa. A sedução funciona porque nós não sabemos na totalidade o que é que o outro quer, o que é que o outro é. Há uma margem. E daí que me pareça pernicioso ensaiar no ChatGPT. Estamos a matar a possibilidade da sedução se ingrar. Outros 500. Esta imagem parece-me magnífica. Num ponto de uma relação ou numa pós-relação, ao estarmos a falar com o outro, são 2 mágicos a fazer truques um ao outro. Sendo que cada um deles sabe. Magia já morreu. Em havendo saúde num pós-namoro, não havendo desejo sexual ou não havendo no outro já um pitel a ser estraçalhado na cama, aquela frase, não é como se o outro tivesse mudado de sexo para algo não desejado. Se tiver uma sexualidade fluida, esta frase não funciona. Pai, eu gosto de tudo. Ok, então, agora percebo que é que apinaste, ok? É mais inclusão. Este lado. Talvez em comédias românticas, talvez francesas e italianas, eu tenha visto nos últimos anos explorações em torno disto. Nós somos mais aqueles que acabamos relações do que criamos relações. Há aqui qualquer coisa também de encanto. 2 mágicos que se reformaram, tendo em conta que se o outro for o público, eu, enquanto mágico, reformei-me para ti, faço o que fizer, tu sabes, não é? Sabes que o coelho não aparece do nada. Todos os meus truques na manga não são truques na manga porque tu sabes o que é que eu oculto na manga. Não há possibilidade de criar surpresa. Também parece-me que há a possibilidade de se ingrar uma relação madura
de outra estirpe. Nos conhece todos os ângulos e feitios, não há uma face oculta, há possibilidade, não sei se muita se pouca, de a relação se ingrar, ser uma relação adulta. O facto da sedução, o facto do apetite, em princípio, desaparecer pelo outro e o facto de não haver possibilidade de oportunismo, mas ver no outro alguém que sabe exatamente quem és, sem os vernizes, de facto podemos ter uma pessoa para a vida, um grande amigo, do ponto de vista ideal, porque ficam sempre coisas por dizer, ficam sempre espinhos. Há algures naquela relação, no auge ou no declínio, dançámos com aquela pessoa o tango e estávamos com a rosa nos dentes e passámos a rosa de uma boca para a outra e ficámos durante aquele ato com espinhos pelo corpo todo e o nosso trabalho de doravante é tirar os espinhos, ou então acostumamos a eles e rabujamos, foda-se os espinhos que tu me puseste quando estávamos a dançar tango. E este foi mais um episódio. Falámos do segundo episódio da primeira temporada do Seinfeld e avançamos assim paulatinamente. Parece-me que estes 2 primeiros episódios só estão a fazer a cama. É uma série que irá desdobrar-se, ou seja, o olhar do comediante observador, e isto é uma redundância. Segundo o meu parecer, a comédia parte sempre da observação. A diferença é para onde é que o olho olha. Se para o mundo interior, exterior, os interstícios, conceitos, abstrações e como diz o gajo com problemas na fala. 5 estrelinhas no Spotify. Eu estou por aí. Também tenho outros podcasts, se quiserem ouvir, ouçam, procurem Roberto Caminho no Spotify, tem lá carradas. Até à próxima, como vocês sabem, não há periodicidade, isto é uma coisa para ir fazendo, nem que seja até ao final da vida. Volta e meia, um episódio, prefiro algo com mais calma. Estes episódios, pelo menos para mim, não servem ainda de trampolim para ginasticar o pensamento cómico, crítico. Estamos aqui a falar de coisas com um historial que já vimos isto em todo o lado. Todas estas premissas, todos estes entendimentos cómicos tornaram-se omnipresentes. O supermercado, as relações, as discussões, os namoros e por aí vai. O que nós estamos a ver é levas com novos vernizes que podem remontar à origem se nós fizermos esse trabalho de engenharia reversa. E, obrigado, até à próxima.